vamos começar este nosso encontro 1. Hoje me gostaria falar um pouco do origem do livro e também do capítulo 1, ok? Então, para quem está lendo o livro, hoje, a charla de hoje corresponde à introdução e o primeiro capítulo, ok? Como eu disse para vocês, não é imprescindível para compreender o que vamos tratar hoje, que vocês leiam o livro. Pero claro que aqueles que leem vão ter mais profundo tudo o que vamos falar, ok? Então, isso, o texto escrito é complementar. E para quem não sabe onde adquirir, não, está em Amazon, como o formato em espanhol é o formato e-book, ok? Que é o que temos neste momento. Então, dejo o invito, não? Pero acá no grupo há pessoas que também a língua madre é italiano, então temos em italiano também em formato e-book, ok? E ele em português está em papel, ok? Então, se vocês queiram acompanhar, por lendo também. Né? Então, eu quero falar um pouco da origem deste livro. Né? Como começou, como foi a ideia de criar o livro. O livro está muito ligado a mi percurso dentro de la investigación dentro del feminino. Entonces, ele está ligado a las cuestiones de género dentro de biodança. E tiene a ver com a forma como eu trato este tema, porque eu sou uma pessoa que me gusta muito a perspectiva histórica. Em geral, quase todas as teorias que desenvolvo, não? Que desarrollo, têm muito a ver com a questão histórica. Então, este livro, inicialmente, era a ideia de criar este livro foi como dar um suporte à la formação de integração ao feminino, que é uma formação que eu criei dentro da biodança, não? Fui a pessoa primeira que trabalhou solamente em grupos de mulheres, não? E a primeira pessoa que criou um curso para ensinar outras pessoas a trabalhar com biodança solamente para mulheres. E hoje vou contar um pouco dessa história, porque depois vamos um pouco mais adiante a trabalhar as questões de gênero, como masculino e feminino, dentro de uma outra perspectiva, e neste momento histórico, isto novamente está cambiando. Então, o livro aborda um pouco sobre tudo isto. Mas, dentro de uma perspectiva histórica, não? O que eu vou sempre buscar neste livro é uma coisa que é entender o tempo em que vivimos e por que nos organizamos da forma como nos organizamos na sociedade, por que vivimos desta forma. Por que, por exemplo, chegamos a um momento de crise ambiental, né? Por que o planeta, como o planeta em que vivimos, está em uma crise profunda? Por que esta crise se reflete em nós outros pessoalmente? Por que vivimos em sociedades muitas vezes tão autoritárias, né? Por que a democracia, como uma organização política, tem tantas dificuldades de se sostener, né? E tudo isto me vinha como curiosidades, né? Então, sempre quando veia as questões de o que é ser mulher, o que é ser homem, como é viver estes roles de gênero dentro da sociedade,
sempre eu pensava nella perspectiva histórica disto, não? E dentro della perspectiva histórica, viene las orígenes de um fenômeno que, se miramos hoje, parece que é um fenômeno eterno que sempre existiu, pero em realidade não existiu sempre. Existe já há alguns milhares de anos, pero não existiu sempre, que é o fenômeno do patriarcado. Então, eu vejo que o estilo de vida que temos hoje e muito do mal-estar que temos hoje, em nível personal, em nível de sociedade, em nível ecológico, ambiental, não? Temos por um estilo de vida, um sistema de organização que nos parece naturalizado, óbvio, pero que foi criado por nós outros, e dentro de um princípio que se chama patriarcado. Este patriarcado nos dice muitas heridas. Há muitas heridas que são fruto do estilo de vida do patriarcado. E quando vem esse título, não? Sanação ancestral, muitas vezes pensamos assim, sim, é a respeito da minha ancestralidade. Que lindo! Eu vou procurar isto porque tem a ver com a minha ancestralidade. Pero a ancestralidade que eu estou propondo acá não é uma ancestralidade assim, de um período de tempo curtito, não? Como assim, meus ancestros mais recentes, como minha abuela, meu abuelo. Desculpe. Momento. Estou um pouco gripada e peço a falar e me verem um pouco de tosse. Um momento que vou beber um pouco de água. Então, o intuito é de poder ver que, que esta ancestralidade a qual eu estou falando é uma ancestralidade muito antiga. É como vivíamos antes da civilização. Este fenômeno que chamamos civilização. Como chegamos a viver da forma que vivimos hoje e como construímos isto? Resgatando uma ancestralidade que nos leva a algo muito antigo, pero que é uma sabedoria que vai estar antes do tempo histórico. Então, o que estou invitando vocês é para ser um viagem no tempo, um viagem, pero um viagem profundo no tempo. Vamos começar aí este viaje nas primeiras organizações sociais humanas, na origem dos sapiens. Então, e vamos mesmo começar antes dos sapiens, para compreender quem somos nós outros e o quanto nos alontanamos muitas vezes de quem somos nós outros, nos imponendo muitas vezes um estilo de vida que é muito doloroso muitas vezes, e não sabemos por quê, e achamos que é natural, pero muitas vezes está muito lejos do natural. Bien, entonces, uma coisa importante, para nossa reflexão é entender a história. A história não é alguma coisa que vamos ler depois em um livro. A história é alguma coisa que está sucedendo neste momento. Nós estamos imersos dentro de um fluxo histórico. É como se a história é um rio onde navegamos e que nos leva, pero ao mesmo tempo nós outros é que criamos a correnteza. Então,
hay un fluxo histórico muy fuerte, pero es un fluxo que también nos arrastra, pero también criamos al mismo tempo. Pero é um fluxo muitas vezes tão forte que mesmo que queremos navegar em outra direção, muitas vezes é difícil cambiar, né? É um pouco como que podemos ir decidir a margem do rio para onde vamos, pero o fluxo como potência de direcionamento, muitas vezes é muito complicado de cambiar a direção deste rio. Então, pero é interessante perceber que estamos imersos nesse rio que nos leva e que é a história da humanidade, estamos em um momento histórico, em nosso caso, estamos em um momento histórico muito potente, muito específico, eu percebo que estamos em realidade em um momento histórico que é um final de um período que podemos dizer que é uma estrutura de civilização que não está mais logrando sostener-se, não? Porque estamos em uma crise ambiental muito potente e também uma crise humana muito potente. E temos, neste momento histórico, neste fluxo histórico, é muito decisivo. Vamos poder ver durante nosso viaje no tempo que já houve outras civilizações que entraram em colapso. E aí podemos também ver que o sentido histórico do colapso que vivimos hoje se repete. Já outras civilizações viveram isto, não? Pero esto também significa que, ao mesmo tempo que existe uma sensação, digamos, de morte, não? Pode existir um renascimento, não? Que são momentos muito decisivos, estes que são momentos de queda de um estilo de vida, início de outro. Então, claro que neste momento teremos o risco de colapsar estruturalmente o ambiente, não? É um momento de risco muito forte que estamos vivendo, pero também é uma oportunidade de renascimento, de ser diferente, de poder tomar atitudes que cambiem completamente a forma de viver e estar no mundo. E vamos, lhe invito que possamos começar, não? O viagem que vamos fazer nestes 6 encontros, não? Tem a ver com, em realidade, este volume de livro, tem a ver com a pré-história e história antiga, que tem a ver com como se formou as relações afetivas, as relações de gênero, o origen, ¿no? De las relações entre as pessoas, do poder, como se distribui o poder socialmente, primeiro na pré-história, que é muito importante compreender isto, porque nós hoje miramos um poder patriarcal super impositivo e pensamos, sim, a humanidade sempre é isso. E quando miramos a pré-história, vemos que não hicimos sempre assim. Né? E depois, a história antiga. A história antiga que seria das primeiras civilizações, como viene Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, não? Todas estas ditas civilizações que têm a ver com o mundo clássico, não? Eu sempre digo quando apresento este livro, não? Que eu me dou sempre os campos de pesquisa são sempre muito amplos, não?
e podemos pesquisar outras coisas. Então, eu me detuvo em uma história que tem a ver com aquela história, com aquela clássica ocidental. Por que eu me detive neste aspecto, não? Neste momento quando escrevi? Porque é aquilo que mais conheço, e que eu creio que quando chegamos, por exemplo, na nossa época, né, onde existe uma necessidade de resgatar a cultura africana, a cultura dos povos ancestrales de América, né? Se compreendemos o origen da civilização ocidental em Europa, né, podemos compreender também como chega a colonização e a opressão de los pueblos em outros continentes, ok? Então, é uma estrada de compreensão. E esta que vamos percorrer, porque é esta que eu pesquisei, ok? Bien, é importante vocês saberem que este livro que vamos ver, não? A Sanação Ancestral, é o primeiro volume, ok? Eu continuo estudando, e agora estou estudando Idade Média. Então, o primeiro volume deste livro vai do Paleolítico a la queda do Império Romano. Pero Mirtes, por que estás falando de história se vamos trabalhar sobre as questões de gênero? Porque as questões de gênero estão completamente implicadas no estilo de vida patriarcal. E se podemos compreender o surgimento do patriarcado, podemos entender e compreender por que nos organizamos desta forma e por que temos um sistema de opressão tanto para mulheres como para pessoas que não estejam em um padrão aceito por la cultura patriarcal. Então, toda a diversidade de gênero, a diversidade racial, a diversidade cultural, que muitas vezes é perseguida, tem origem nisto, não foi sempre assim. Então, o propósito do livro foi chegar nesta origem. Como vivíamos antes de nos organizarmos assim e como chegamos a nos organizar assim. E é muito interessante, não vamos, nesses primeiros capítulos, não vamos ver exatamente isto, mas para depois, se queiram, não? Estudar, por exemplo, que está nos últimos capítulos, a queda do Império Romano, nos dá muito claro o momento histórico que estamos vivendo agora. É muito parecido, ok? Então, é interessante. Quem sabe história sabe um pouco também de seu momento histórico, não? Porque as coisas são cíclicas, em realidade. O tempo parece que passa linearmente, mas é muito redondo o tempo, não? Então, existem ciclos que se retomam e se repetem, não? E estamos vivendo isto agora também. Bien. Então, quero iniciar assim contando um pouco como me surgiu a ideia de escrever este livro. Então, nos anos 80, aqui estou eu, muito jovencita com Rolando Toro, não? Nos anos 80, eu participava das classes de Rolando, não? E muitas vezes Rolando vinha e fazia umas danças que me chamavam muito atenção. Era assim, ele separava o grupo em masculino e feminino, homens e mulheres, e as mulheres dançavam para os homens, e os homens dançavam para as mulheres. Tinha também o caminhar feminino e o caminhar masculino. Bien, hoje, se miramos estas danças, é um horror. Podemos pensar assim, não, isto é super estereotipado e isto não nos serve.
pero aí temos que mirar as questões no momento histórico. Nos anos 80, não? Ao menos aquilo que eu sentia em América Latina, não? Sendo uma mulher brasileira, não? E rolando um homem latino também, não? Então, o que sentia neste momento, aún não conhecia a Europa, não conhecia as pessoas que faziam biodança na Europa, e era um momento também que rolando, aún não estava indo à Europa para desenvolver grupos, não? Então, não me acordo quando ele começou, mas creio que foi mais para os anos 90. Então, nesses grupos, me acordo assim, de rolando em congressos, em encontros, não? Que ele fazia, não era toda a classe sobre isto, mas ele fazia essas danças, não? Em meio a tudo, ele fazia essas danças. E eu me acordo que naquela época não sentíamos como uma coisa, não, porque está nos dando um padrão de movimentos para masculino e feminino, isto não está bem. Não pensávamos assim. Um momento que foi beber água. Pensávamos, uau! Eu como mulher, e me dava uma possibilidade de me expressar de uma forma que era proibida para mim, por minha criação, né? Que era proibida, que era expressar minha sensualidade, expressar minha liberdade, criar uma dança, né? Como mulher. Então, eu creio que nos anos 80, isto era muito significativo, tanto para homens como para mulheres, porque para os homens, naquela época, também era como se Rolando traesse uma outra possibilidade de expressão do masculino, que não tinha a ver com a rigidez que é a falta de emoção que tradicionalmente se replicava. Né? Então, isso me tocou profundamente. Né? Então, depois, nos anos 90, né? Conheço, eu estou aqui abaixo, aqui estou eu, e este homem acá no centro, junto com a Betty, que é esta muchacha qua, este de barba, né? Acá arriba está rolando. Este é Gastão Andino. Eu e Gastão éramos pareja, né? E para Gastão Andino também, ele chamava a atenção estas questões para pero o que é ser homem, o que é ser mulher, e Rolando traía essas questões. Então, eu e Gastão começamos a criar um trabalho onde estas danças, né, estas questões que Rolando traía dentro de um trabalho maior, que não tinha a ver com gênero, começamos a ser um trabalho específico. Né? E eu comecei a ser um trabalho solamente para mulheres, com grupos solamente para mulheres. Gastão hacía com grupos para homens, pero eu sinto que o trabalho para homens sempre foi um pouco mais difícil de desenvolver, porque não venia tantos participantes. Nós outros sabemos que a maior parte das pessoas que fazem biodança são mulheres, então era mais fácil para mim organizar os grupos e ter muitas mulheres. Então, eu trabalhei muito tempo com grupos femininos, com várias propostas, né? E algumas vezes eu e Gastão trabalhávamos juntos, onde iniciávamos o trabalho junto e depois dividíamos o grupo entre homens e mulheres, hacíamos separado, e depois juntávamos. E nesta época era altamente significativo este trabalho. Né? E serviu muito, grupo solamente de mulheres, né? Para mim, eu desenvolvi esse trabalho, né? Então, o que eu sentia que nos anos 80 tinha a questão, o que é o masculino e o que é o feminino e quanto amplo
pode ser um homem e uma mulher, o quanto isto pode sair de estereótipos e ir para algo maior, parecia uma questão muito, muito importante. Isto, nos anos 80, era o centro, e muitas, não somente dentro da biodança, pero em muitos setores, principalmente de trabalhos em grupo, dentro da psicologia, e muitos livros foram escritos, não? Sobre a questão, por exemplo, dos arquétipos masculinos, dos arquétipos femininos, e tudo isto, não? Então, e nesse momento, eu e Gaston criamos a proposta de las casas, a casa de las mujeres, a casa de los hombres, que traía também um ambiente que é um ambiente ritualístico, iniciático. Então, podemos pensar que pelas culturas ancestrais, uma das coisas que é muito importante das culturas ancestrais é os processos iniciáticos. Então, o passagem de la infância à la vida adulta, nas culturas ancestrais, sempre se dá por um ritual iniciático. Ele ritual iniciático sempre significa a morte de la infância e o início da vida adulta, ok? É um ritual. E o que depois de estudar muito as questões de gênero, eu e Gaston começamos a ver era que uma das coisas características tanto do masculino como do feminino, das relações de pareja, das relações entre as pessoas em geral, era um nível muito forte de imaturidade emocional. Então, era muito comum, e aún é, pessoas, não sei, de 40, 50 anos que aún têm expectativas quanto às outras pessoas muito infantiles, não? Expectativas assim de quase como de encontrar o príncipe ou a princesa encantados. Então, o que vimos é como um estado de imaturidade permanente. E o que descobrimos é a partir da leitura de Joseph Campbell, se querem a referência do livro, eu creio que o livro que mais claro ele habla disto é El Herói de Mil Faces, não? Mil caras, não sei como se diz em espanhol. Então, ele falou de que uma das dificuldades da nossa cultura era que o homem civilizado, a mulher civilizada, não estavam cada vez com menos rituais, não? Rituais de passagem. Esses não ter rituais não significava que não temos festas, ok? Então, por exemplo, quando cumplimos, hacemos o cumpleaños, ¿no? Isto é um ritual de morte e renascimento, ¿no? O cumpleaños. Terminou um ano e entramos em um novo ano. Pero, ou então, hacemos a Navidad, por exemplo. Também é um ritual de passagem. Pero o batismo, todo esto são rituales. Pero o que Campbell chama a atenção de Campbell é que esses rituales são como esvaziados de senso. Então, estamos mais preocupados com o que vamos comer, embalar, em passar bem, do que fazer o ritual de passagem que realmente existe. O sentido da festa se perde. E por isso não hacemos este passagem do momento em que somos niños aún,
para o momento de ser adultos. Esto nos povos originários, nos povos antigos, os rituais iniciáticos tinham este propósito. É muito comum dentro de los pueblos ancestrales encontrar esta divisão em casas. Então, las mujeres van para las casas de las mujeres y los hombres para a casa de los hombres, donde são preparados dentro de los mistérios del masculino e del feminino para lidar com o mundo adulto. Então, a ideia de las casas originalmente, quando eu e Gastón começamos a trabalhar, era justamente criar um espaço de cultivo do mistério, onde as pessoas pudessem fazer este passagem, este passagem de maturar, de sentir que eu tenho pessoas, eu tenho adultos que me dão que eu posso mirar e ver assim, não, estas pessoas, eu me sinto identificada com estas pessoas. Então, nós criamos as casas justamente para partilhar estes sentimentos que tinham a ver com este estado de coisas, não? Este estado de maturação, de busca, de sentido, como um espaço que dentro da nossa cultura não existia. Neste momento, quando hoje temos muito desses espaços masculino, feminino, mas naquela época não existia. Era muito difícil. Então, existia pero dentro de uma coisa muito estereotipada. Por exemplo, o espaço, por exemplo, do exército para os homens, né? O espaço doméstico de cambiar receitas com as mulheres, pero não um espaço de investigação profunda sobre si mesmo e busca de um sentido verdadeiro, o que realmente significa isto, né? Então, surgem essas casas e eu creio que estuvo muito bem que eu e Gastón podemos nos alinhar com um momento histórico onde isto já se fazia dentro da psicologia, em grupos, por exemplo, que estudavam Carl Rogers, né? Então, que buscavam esses espaços, né? Esses espaços do feminino e do masculino sagrado. E entramos por aí em biodança, né? Não foi uma coisa fácil, sabe? Porque eu personalmente recebi muitas críticas dentro do movimento, como se eu estou fazendo um clubecito de mulheres. Havia muitas charlas um pouco desqualificantes. Hoje muitas pessoas querem falar, querem fazer grupos assim, né? Pero no início houve bastante resistência, não foi fácil. Pero Colando sempre estuvo muito aberto e me pediu, me disse, Mirtes, cria um texto. Então, vocês têm acesso na revista Pensamento Biocêntrico. Aí, o texto original, o primeiro texto era um texto de 10, 11 páginas, onde eu escrevi sobre a importância deste trabalho, não? Hoje, se tivesse que escrever esse texto, já escreveria de outra forma, pero ali está muito matizado assim como iniciamos o trabalho, não? Bien. Entonces, en los anos 90, entonces, Rolando me autoriza a hacer uma extensão, a extensão de integração do feminino através desse texto. Ele sempre me apoiou muitíssimo neste trabalho. Depois, nos finales de 90, eu e Gastón já não estávamos mais juntos. Entonces, yo empiezo a explicar mucho al amigo, ¿no? Mi amigo Sérgio Cruz, como estava trabalhando, e Sérgio se interessa por empezar a desenvolver
todo um estudo sobre as relações entre masculino e feminino, e aí criamos a extensão Biodança e Gênero, que trabalhamos juntos durante muitos anos. Hicimos 1000 propostas a respeito, não somente da formação, como também muitos talleres que tratavam de temas como Eros e Psique, a despedida da madre, o retorno do padre, todo são cursos talleres que desenvolvemos juntos. E também a formação. Atualmente, não estamos fazendo, quizá em algum futuro possamos novamente retomar este trabalho, por questões de agenda, não estamos logrando realizar mais esta formação. Então, eu retomei bastante forte a formação feminino, não integração do feminino, a partir do momento que não estamos tanto trabalhando juntos. Então, a formação de gênero, né? E então, vai entrando nos anos 2000 e a questão de los estereótipos começa a ser cada vez mais forte, né? Porque eu creio que a primeira coisa que sempre me puse em questionamento quanto a a integração do feminino, era sempre esta pergunta, não? O que é ser mulher? É uma pergunta que muitas vezes respondemos com muita facilidade, colocando dentro desta questão como estereótipos, não? Ser mulher é ser isto, as mulheres sempre desta forma, ser feminino é isto. Então, respostas quase prontas, não? De uma sociedade que te diz o que é ser mulher, o que é ser homem. E, desde o início sempre questionamos muito isto, não? A decisão de escrever o livro também veio muito desta questão, não? Porque eu sentia em determinado momento que muitas vezes se fazia trabalhos para mulher, pero dentro de estereótipos, como ensinar como ser feminina. E não é este o propósito do trabalho. O trabalho não temos a possibilidade de ensinar uma mulher a ser feminina, porque sempre vamos dar estereótipos se trabalhamos nisto. Podemos facilitar com que emerja sua forma original de ser, e isso vem lleno de sensualidade, lleno de presença de si, pero dizer o que é ser feminino é risco muito grande, não? Então, desde o início, a questão de poder ir mais allá de los estereótipos, não? E o livro, então, vai em direção a buscar quais são as origens, não? O que originou estas relações que se dão desta forma dentro de la estrutura social? Por que as mulheres ocupam este espaço? Por que os homens ocupam este espaço? Por que as pessoas que não se identificam com estes dois modelos básicos vão não encontram espaço? E por que isto é visto como o padrão de relação? Então, todo isto um questionamento que vem e que vamos trabalhar dentro deste percurso e dentro do próprio livro. Então, investigar as questões de gênero e sua origem é também investigar a história íntima da humanidade. Então, geralmente vamos ver a história sobre uma perspectiva de uma perspectiva de fatos que sucedem, pero
ao longo de toda a história da humanidade, existe uma história íntima, como as pessoas viviam, como cuidavam de seu próprio corpo, como viviam a corporeidade. Então, é interessante que quando trabalhamos a história das relações de gênero, também trabalhamos a história da corporeidade ao mesmo tempo. Então, por isso que é a cura de heridas históricas. Né? Quando buscamos sanar, não é sanar solamente o que sucedeu 2 ou 3 gerações antes, é sanar o que ocorreu em uma história muito longa, muito longa. Né? Uma história que passou por muitas guerras, é a história que passou por muitos silenciamentos, né? Que passou por muita opressão. Né? Nós outros não temos solamente traumas que são personais, de vivências personais, mas temos coisas que a humanidade passou e que está presente na nossa forma de pensar, de ser, de nos posicionar na vida. Então, eu quero iniciar, não? Então, estamos aqui, até agora, falamos muito da introdução, e iniciar falando da história antes da história, que é aquilo que chamamos pré-história. Então, também é importante nós outros perguntarmos por que pré-história? O que chamamos de história é tudo o que vivimos enquanto humanidade a partir do registro escrito. E tudo o que vivimos antes do registro escrito se diz que é pré-história. Agora, temos que estar muito atentos sobre isto, porque o registro, a época que vivimos antes da história, é muito, infinitamente mais longa que a época que chamamos de história. Bien, pero o primeiro capítulo, vamos ver um pouquinho de uma perspectiva biológica. Para mim é importante isto, né? Por quê? Porque muitas vezes vemos as questões de gênero dentro de uma coisa de naturalizar alguns padrões de comportamento que, que não são naturais por si, né? E naturalizamos. Então, vamos partir de uma perspectiva evolucionista, né? Então, Charles Darwin, nos anos, no século XIX, ele faz toda uma investigação, que eu não vou entrar muito profundamente nessa hora, porque não vamos ter tempo, não? Pero ele faz uma investigação onde ele chega a uma conclusão que a vida não existe porque Deus criou em 7 dias o mundo e a humanidade, pero sim a vida é o resultado de um complexo processo evolutivo, e que em realidade a vida genera a própria vida, né? Então, é interessante perceber que Darwin é contemporâneo com um processo também onde o capitalismo, como sistema produtivo, está em uma fase super de expansão. O capitalismo, a visão do mundo do capitalismo é a competição. Então, é interessante ver o quanto a ideologia vigente vai influenciar sobre a ciência. Né? Então, a leitura de Darwin, do processo de seleção das espécies, tem muito a ver com a força, não? Quem tem mais força, quem tem mais capacidade. Então, ele traz que os mais aptos são aqueles que vão passar seus genes porque têm maior capacidade de luta, de posição, de tudo isso. Pero
vamos ver que a própria teoria da evolução vai tendo, à medida que vai passando os anos, e vamos entrar aí nos anos 50 do século XX, né? Vai tendo outras leituras. Então, a teoria da evolução, podemos dizer que é uma teoria comprovada, não? Não podemos dizer mais que as teorias criacionistas, não, que fomos criados segundo o mito. O mito é o mito, não? Pero a ciência nos disse que houve esta evolução, não? Através de observações e muitas coisas assim, de comprovação. Não? Pero a leitura de como vamos ver esta evolução é que cambiado nos últimos anos. E o que é cambiado? Isto é estado muito interessante, porque em um determinado momento se descobriu que dentro das nossas células, né, existe uma organela que se chama mitocôndria, né, em cada uma de nossas células. E se descobriu que esta organela, essa pequena organela, tem seu próprio DNA, sua própria cadena genética, não? Então, que a célula tem seu núcleo DNA e a mitocôndria tem outro. Então, acá temos exemplo de como isto provavelmente sucedeu. Então, que em uma época muito antiga ali, na origem da vida, não? Possivelmente ser unicelular fagocitou outro, que era capaz de transformar a energia. Possivelmente em um período onde existia uma crise ecológica, uma crise de oxigênio, não? Um excesso de oxigênio no ambiente. Então, existe uma absorção desta outra bactéria, não? E existe um processo de cooperação onde esta outra bactéria que tem um padrão genético separado, vai se unir a esta bactéria maior, a qual lá fagocitou, e em vez de ser digerida, ela empresta sua capacidade de respiração e geração de energia. Ok? Isto está em cada uma de nossas células. Então, a partir desta observação, se chega à conclusão que a evolução possivelmente não se deu por competição, e que muitos dos autores dizem, sim, existe a competição, existe a questão da seleção por o mais forte, pero as espécies que têm mais sucesso são aquelas que são capazes de cooperar, a serem relações de cooperação e não de competição. Cooperação dentro intraespécie e entre espécies. Bem, então vamos dar um salto acá, não? Depois, dentro do texto, vocês podem ver mais profundamente isto, e vamos ver que um dos aspectos biológicos muito importantes dentro da evolução da vida é a afetividade. E pois, muitas vezes pensamos que a afetividade é uma questão humana, exclusivamente humana, né? E vamos ver que a afetividade nasce na vida como um fenômeno de vida em todas as espécies que necessitam cuidar de seus filhos, de seus filhotes, né? Então, os pássaros, os mamíferos principalmente, né? Então, começa todo um interesse, uma necessidade de contato, interesse de proteger os filhos, não? Os filhotes. Então, a afetividade como um elemento de proteção da vida, ok? E quanto mais é complexo o sistema nervoso de uma espécie, se observa que mais tempo esses filhotes têm que se quedar com seus papás. Por quê? Porque quanto mais complexo é o sistema nervoso de uma espécie,
mas em aberto esta espécie vem ao mundo. Ou seja, vem com alguns comportamentos inatos, pero uma parte de los comportamentos têm que ser aprendidos, ok? Então, são espécies que necessitam de adultos que los protejam e que los ensinem, ok? Então, isto é muito característica de los mamíferos e vamos encontrar, obviamente, por exemplo, no vuelo de los pássaros, imprescindível também, né? Então, todas essas espécies que necessitam este aprendimento, esta aprendizagem, em geral, nascem com uma fragilidade, uma vulnerabilidade que necessita o cuidado de los pais. O bebê humano, isto é a espécie que mais necessita. Então, podemos dizer que um bebê humano, um ninho, não? Vai durar como 7 anos o processo de maturação, onde necessita ser cuidado e necessita da assistência dos adultos para maturar. Essa é uma maturidade que não é solamente uma maturidade física, pero uma maturidade emocional na estruturação da própria identidade. E até os 7 anos, para que se forme, para que inicie uma certa autonomia. Então, isto é uma estratégia biológica da nossa espécie, não? Que nascemos com um grau de fragilidade, um grau de vulnerabilidade muito importante. Por quê? Porque nascemos com o sistema nervoso não completo. Então, isso tem toda uma razão evolutiva que eu não tenho agora condições de aprofundar, não? Depois podemos falar mais disto, pero esta profundidade é necessário uma estrutura de proteção deste bebê. Então, a pessoa que cuida personalmente do bebê, em geral a madre, também se coloca em um estado de vulnerabilidade, porque o cuidado com o ninho não é um cuidado simples. Então, se acredita que toda a formação dos grupos humanos tenha a ver com esse estado de imaturidade e necessidade de aprendizagem do bebê humano. Então, aí surge um fenômeno muito interessante, que é a paternidade. E é muito interessante uma coisa que acá, que Edgar Morin habla, não? Porque muitas vezes temos esse mito da horda primitiva de Freud, não? Onde Freud disse que as relações de poder se dão porque o poder do padre, não? E que o hijo sempre quer matar o padre para tomar o poder, não? Então, que é o mito do assassinato do padre, não? Então, isto podemos ver dentro da teoria freudiana, não? Então, Edgar Morin vai falar que o grande fenômeno que prepara a humanização e que realiza o Sapiens não é o assassinato do padre, sim a aparição do padre, não? Ou seja, que o rol do padre é uma questão evolutiva da nossa organização social, e que se dá em base à sexualidade. Então, todo o cambio do comportamento sexual do Sapiens tem muito a ver com uma criação de vínculos e uma estabilidade de vínculos que nos permitam estabelecer esta relação de proteção e que vai permitir criar
nossos filhos com segurança, e que nenhuma das partes envolvidas, né, nesta criação se sinta tão vulnerável a ponto de não poder sobreviver. Então, o grupo humano, que se baseia muito nesta estabilidade de, de estrutura sexual, nos vínculos que se estabelecem na sexualidade, a partir da sexualidade. É interessante que nós, como humanos, não temos desejo sexual ou sexo solamente na época de reprodução. Temos desejo sexual todo o tempo. Então, independente da reprodução, está separado para nós outros. Não necessariamente o sexo sempre vai significar reprodução. Algumas espécies, o sexo é sazonal, porque está ligado à reprodução. Ok? Então, este cambio da sexualidade torna a sexualidade humana muito, muito complexa. E é a base da estabilidade das estruturas sociais. É muito interessante compreender isso. Então, esses primeiros grupos primitivos que se formam, na época que chamamos paleolítico, onde éramos caçadores-coletores, está baseada em uma estrutura de cooperação em grupo, onde todos são importantes para que se mantenham na estrutura de proteção de todos e que permita que todos sobrevivam. E vamos, então, ter a figura dos caçadores-coletores. Então, que depois vamos, no próximo encontro, vamos aprofundar um pouco nisto. Então, os caçadores-coletores, muitas vezes temos a fantasia, de que, quando miramos a pré-história, pensamos que no Paleolítico existia os grandes caçadores, que em realidade sempre temos em mente que são homens grandes caçadores e que as mulheres ali estão submissas e que aparece esta imagem de los caçadores que arrastam uma mulher por los pechos, não? Isto é uma fantasia, isto não existiu, ok? Então, era uma relação muito horizontal de senso de poder, onde a contribuição de todos era muito importante. Não? E possivelmente existia, isto é muito importante para a investigação, não? Se existia uma separação de roles, pero não é que essa separação de roles tinha como uma coisa tem mais valor que outra, ok? Porque o que hacemos atualmente é uma separação. Então, os roles que têm a ver com o feminino têm menos valor que com o masculino. Não, nos caçadores-coletores, todos eram importantes, porque todos cumpriam para a sobrevivência. Pero, possivelmente, as mulheres tinham mais relação com a coleta, com recolectar, e os homens com as caças de pequenos animais, ok? Quando existia a caça de grandes animais, toda a tribo se coenvolvia porque era muito forte, por exemplo, caçar um mamute, naquela época das glaciações, que é muito que tem a ver com a nossa origem. Porque estamos vendo esta tribo atual, porque este é uma tribo de caçadores-coletores de lá na Namíbia, o pueblo Sami, que atualmente aún vive desta forma, ok? Então, para estudar os pueblos caçadores-recoletores, utilizamos os sítios arqueológicos e a antropologia com estudos comparados, onde vamos ver como vivem os caçadores-recoletores hoje. Bien, estes
pueblos, que é muito importante também perceber isto, estes pueblos caçadores-recoletores tinham uma característica que é muito importante. Eles não tinham ideia, no Paleolítico, não? Del papel del hombre na reprodução, ok? Então, neste momento se mirava as mulheres, e as mulheres eram puro mistério, porque as mulheres generavam vida, as mulheres sangravam sem morrer, isso não é pouca coisa, se os homens sangravam, morriam, as mulheres sangravam e não morriam. E, e as mulheres tinham ciclos, né? Se quedavam redondas como a luna e depois tinham os bebês e amamentavam. Né? Então, o feminino, na origem da nossa caminhada neste planeta, o feminino é lleno de mistérios, é puro mistério. E por isso que podemos pensar, não? Que no início não era um Deus, no início era uma diosa. Mas sobre isso vamos falar mais no próximo encontro.